teoria do desenvolvimento psicossexual foi proposta pelo famoso psicanalista Sigmund Freud e descreveu como a personalidade era desenvolvida ao longo da infância. Embora a teoria seja bem conhecida na psicologia, é também uma das mais controversas. Então, como é que essa teoria psicossexual funciona? Freud acreditava que a personalidade era desenvolvida através de uma série de estágios na infância em que as energias de busca do prazer do id tornam-se focadas em determinadas áreas erógenas. Essa energia psicossexual, ou libido, foi descrita como a força motriz por trás do comportamento. A teoria psicanalítica sugeriu que a personalidade é mais estabelecida aos 5 anos de idade. As primeiras experiências desempenham um grande papel no desenvolvimento da personalidade e continuam a influenciar o comportamento mais tarde na vida. Então, o que acontece durante cada estágio do desenvolvimento psicossexual? E se uma pessoa não consegue progredir através de um estágio completamente ou favoravelmente? Se essas etapas psicossexuais são concluídas com êxito, uma personalidade saudável é o resultado. Se certas questões não são resolvidas na fase adequada, podem ocorrer fixações. A fixação é um foco persistente em um estágio psicossexual. Até que esse conflito seja resolvido, o indivíduo mantém-se preso nessa fase. Por exemplo, uma pessoa que está fixada na fase oral pode ser mais dependente dos outros e pode buscar estimulação oral através de fumar, beber ou comer. O estágio oral é uma das 5 fases do desenvolvimento psicossexual da teoria de Freud. Ele ocorre do nascimento até 1 ano de idade e a zona erógena é a boca. Durante o estágio oral, a fonte primária de interação do bebê ocorre através da boca, de modo que o reflexo de sucção é especialmente importante. A boca é vital para comer e a criança obtém prazer da estimulação oral por meio de atividades gratificantes como degustar e chupar. A criança é totalmente dependente de cuidadores, que são responsáveis pela alimentação dela, e também desenvolve um sentimento de confiança e conforto através dessa estimulação oral. O conflito principal nessa fase é o processo de desmame. A criança deve tornar-se menos dependente dos cuidadores. Se ocorrer a fixação nessa fase, Freud acreditava que o indivíduo teria problemas com dependência ou agressão. Fixação oral pode resultar em problemas com a bebida, comer, fumar ou roer as unhas. O estágio anal ocorre entre 1 e 3 anos de idade. Durante a fase anal, Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga e evacuações. O grande conflito nessa fase é o treinamento do toalete. A criança tende a aprender a controlar suas necessidades corporais. Desenvolver esse controle leva a um sentimento de realização e independência. De acordo com Freud, o sucesso nessa fase é dependente da maneira com que os pais se aproximam no treinamento do toalete. Os pais que utilizam elogios e recompensas para usar o banheiro no momento oportuno incentivam resultados positivos e ajudam as crianças a se sentir capazes e produtivas. Freud acreditava que experiências positivas durante esse estágio servem de base para que as pessoas tornem-se adultos competentes, produtivos e criativos. No entanto, nem todos os pais fornecem o apoio e encorajamento que as crianças precisam durante esse estágio. Alguns pais vão punir com ridicularização ou vergonha os acidentes das crianças. De acordo com Freud, as respostas parentais inadequadas podem levar a resultados negativos. Se os pais usam uma abordagem que é muito branda, Freud sugere que poderia se desenvolver uma personalidade anal expulsiva, em que o indivíduo tem uma personalidade confusa ou destrutiva. Se os pais são muito rigorosos ou começam o treinamento do toalete muito cedo, Freud acreditava que uma personalidade anal retentiva se desenvolveria, na qual o indivíduo é rigoroso, ordenado, rígido e obsessivo. A fase fálica é uma das fases do desenvolvimento psicossexual na teoria de Freud. Ela vai de 3 a 6 anos e a zona erógena são os genitais. Durante a fase fálica, o foco principal da libido é sobre os órgãos genitais. Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre machos e fêmeas.
Freud também acreditava que os meninos começam a ver seus pais como rivais pelo afeto da mãe. O complexo de Édipo descreve esses sentimentos de querer possuir a mãe e o desejo de substituir o pai. No entanto, a criança também teme ser punida pelo pai por esses sentimentos, um medo que Freud denominou de angústia de castração ou complexo de castração. O termo complexo de Electra tem sido usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos vivenciados pelas jovens. Freud, no entanto, acreditava que as meninas, em vez disso, experimentavam a inveja do pênis. Eventualmente, a criança começa a se identificar com o genitor do mesmo sexo como um meio de vicariamente possuir o outro progenitor. Para as meninas, no entanto, Freud acreditava que a inveja do pênis poderia não ser totalmente resolvida e que as mulheres continuariam a ser um pouco fixadas nesse estágio. Psicólogos como Karen Horney contestam essa teoria, chamando-a de um tanto imprecisa e degradante para as mulheres. Em vez disso, Horney propôs que os homens experimentam sentimentos de inferioridade porque eles não podem dar à luz a filhos, um conceito a que ela se referiu como inveja do útero. O período de latência ocorre mais ou menos entre os 6 anos de idade até a puberdade. Durante o período de latência, os interesses da libido são suprimidos. O desenvolvimento do ego e superego contribuem para esse período de calma. O estágio começa na época em que as crianças entram na escola e tornam-se mais preocupadas com as relações entre colegas, hobbies e outros interesses. O período de latência é um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente, mas é direcionado para outras áreas, como atividades intelectuais e interações sociais. Essa etapa é importante para o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação e autoconfiança. O estágio genital vai da puberdade até a morte. Durante a fase final do desenvolvimento psicossexual, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual no sexo oposto. Essa fase começa durante a puberdade, mas percorre todo o resto da vida de uma pessoa. Em fases anteriores, o foco foi exclusivamente nas necessidades individuais, porém o interesse pelo bem-estar dos outros cresce durante essa fase. Se as outras etapas foram concluídas com êxito, o indivíduo deve agora ser bem equilibrado, tenro e carinhoso. O objetivo dessa etapa é estabelecer um equilíbrio entre as diversas áreas da vida. De substituir o pai.